Então, são 11 horas da manhã, retomando a sessão de julgamento do processo relativo ao réu Divaldo Silva de Jesus. Vamos prosseguir, então, agora com o interrogatório após a entrevista reservada do senhor Divaldo com o advogado de defesa. Senhor Divaldo, bom dia. Bom dia. Nós vamos fazer agora o interrogatório do senhor, tá bom? É o momento que o senhor tem para exercer aqui a sua defesa sobre os fatos em relação aos quais o senhor é acusado. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou fazer algumas perguntas sobre a vida do senhor, trabalho, qualificação, o senhor precisa de responder tudo certinho, tá bem? Certo. Confirma para mim seu nome completo. Divaldo Silva de Jesus. Nome do seu pai e da sua mãe. José Silva de Jesus. E da sua mãe. Maria Silva de Jesus. Maria Lúcia de Jesus. Maria Lúcia de Jesus. É isso? Maria Lúcia de Jesus. Maria Lúcia de Jesus. O senhor nasceu em que dia? O senhor lembra a data de nascimento? 23 de setembro 23 de de 1975. 75. O senhor completa esse ano, então, quantos anos? 50. 50 anos esse ano, então. O senhor, quando os fatos aconteceram, o senhor residia onde? Qual era o endereço do senhor? O endereço? É. São de Paula. Avenida São Vicente de Paula, número? Não lembro o número. Não lembro o número, tá? O senhor é natural aqui de Bucaraí? O senhor nasceu aqui mesmo? Sou. O senhor chegou a morar fora algum tempo? Não. Morou em outro lugar? Não. Tá. O senhor trabalhava? Trabalhava. O senhor fazia o quê? Era ajudante de caminhão. Ajudante de caminhão? É. Era fixo ou era assim por dia? Era tipo Não, chapa? não era isso não. Era tipo chapa ou não? Era tipo chato, só que eu prestava conta para a cerâmica de Bucaraí. Ah, entendi. O senhor trabalhava então para cerâmica, mas era avulso. Prestava conta, era. Entendi. O senhor recebia por dia? TV por dia. E no mês, se o senhor trabalhasse assim direitinho, o senhor conseguia receber quanto? Rapaz, às vezes a gente não tinha carga hoje, tinha amanhã, a gente viajava a semana toda. Variava. Variava. Não dava muito para saber não. quanto que o senhor ia Não. tirar no mês. Não. Mas por dia, então, quanto que o senhor recebia? R$60. R$60 por dia de serviço. Tá. O senhor chegou a estudar? Estudei até a terceira série. O senhor sabe ler alguma coisinha, escrever? Um pouco. Eu sei mais ler, escrevi não. Ah, o senhor sabe mais ler do que escrever. Entendi. Tá. Essa casa que o senhor morava, era uma casa alugada ou é uma casa do senhor? Alugada. Alugada. Entendi. O senhor já teve alguma outra passagem na polícia? Envolvimento em alguma outra ocorrência? Que gerou boletim de ocorrência? Ou algum processo? Alguma coisa? Eu já tive mas isso já tem uns 30 anos atrás. É briga besta mesmo, briga besta mesmo. O senhor lembra mais ou menos o que foi? Não lembro não. Isso já tem mais uns 30 anos já, isso aí. Foi aqui em Bucaraí? Não, foi em Ilhéus. Em Ilhéus. Tá. Isso é aqui na Bahia. E não deu processo ou não? Não, deu não. Não deu processo, do que o senhor lembra. Entendi. Tá bom. Eu vou ler agora para o senhor a denúncia, que é o fato que o senhor está sendo acusado, tá bom? E depois disso, aí o senhor vai ter o direito de se manifestar se o senhor quiser, tá? E exercer aqui a sua defesa. Só um minutinho. Então, senhor Givaldo, eu vou ler para o senhor aqui exatamente como está no processo, tá? Consta aqui assim, que no dia 20 de agosto de 2023, por volta das 19 horas e 30 minutos, na residência da Rua São José, no bairro do Luxo, aqui em Icaraí, o senhor, agindo dolosamente, com consciência e vontade, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica, e se prevalecendo dessa relação doméstica, por razões da condição do sexo feminino, com ânimo necante, ou seja, com a intenção de matar, desferiu golpes com arma branca, faca, contra a vítima Marta de Jesus Nascimento, sua companheira, causando-lhe lesões descritas no laudo de exame de necrópsia, o número que está aqui no processo. E consta aqui que ainda, em razão desse laudo,
as lesões foram lesão pérfuro-cortante na região periumbilical esquerda, lesão pérfuro-cortante na região da coxa esquerda, lesão pérfuro-cortante na região lateral esquerda do abdômen, que foram a causa eficiente da morte da senhora Marta, por hemorragia interna aguda secundária e lesão de estruturas abdominais por arma branca. Então, aqui o senhor imputado ao senhor, né, o pedido de condenação é pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, e parágrafo 2º A, inciso 1, que é o crime de feminicídio, previsto no Código Penal. Tá bom? Esse aqui, então, é o fato que é imputado ao senhor. Deve ter causado, então, a morte da pessoa de Marta de Jesus Nascimento. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. O senhor não é obrigado a se manifestar, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que forem formuladas para o senhor. Mas, se o senhor quiser, o senhor tem o direito de se manifestar, tá bem? E dar aqui a sua versão dos fatos, explicar como as coisas aconteceram. Eu também preciso dizer para o senhor que, caso o senhor decida confessar o crime, e se o senhor vier a ser condenado, a sua pena pode ser atenuada em razão da confissão. Tá bom? Então, agora eu vou iniciar fazendo as perguntas para o senhor, e a todo momento, se o senhor quiser ficar em silêncio, é um direito do senhor, e não responder as perguntas que forem formuladas, tá bem? Eu só respondo o seu... Se o senhor quiser, se o senhor falar, essa pergunta eu não quero responder, aí o senhor fala, essa pergunta eu não quero responder. Tá bom? Certo? O senhor entendeu? Eu vou também já avisar aqui aos jurados, como eu disse ao senhor Givaldo, é um direito dele permanecer em silêncio, tá bem? Então, não entendam isso de uma maneira enviesada ou equivocada. É um direito dele de não produzir alguma prova eventualmente que ele não queira. Tá? É um direito constitucionalmente assegurado e não pode ser considerado aqui para fins, para nenhuma finalidade. Então, vamos lá. Senhor Givaldo, o senhor mantinha um relacionamento com a Marta de Jesus Nascimento? Tinha uma relação com ela em vez de nunca. Porque se não separar e voltar, separar e voltar. Então, pera lá. Vamos lá. Primeira coisa, vou pedir para o senhor falar mais devagar, senão a gente não vai entender o senhor, tá? Então, vamos lá. O senhor mantinha um relacionamento com a Marta? O senhor moravam juntos? Morava, só que a gente separava e voltava. Tá. Então, e durante todo o período, foi quanto tempo de relacionamento? Eles e volta 1 ano e pouco. 1 ano e pouco entre ida e volta. É isso? No total, 1 ano e pouco. O lugar que os senhores moravam era uma casa que o senhor tinha alugado, o senhor já morava lá, ela foi morar com o senhor foi morar com ela, como que foi? Eu já morava lá. E ela que foi morar com o senhor, então? Ela morava lá com o senhor? O senhor fala de idas e vindas. Quando estava nessa fase de separação, ela morava onde? Ou ela continuava morando lá? A vida morava na Sala Verde, às vezes foi para casa da filha dela cá, no mesmo bairro. Tá. E aí vocês voltavam e ela voltava a morar com o senhor? É isso? Isso. Entendi. Isso demorou, isso foi mais ou menos 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Tá, entendi. O relacionamento de vocês era tranquilo? Não. Como era o relacionamento de Conturbado. vocês? Conturbado por quê? Lá através dela que ela vivia, né? E chegava em casa, ela discutia muito comigo, e nós discutíamos muito, brigava. E brigava. Lá O dela. senhor já chegou a agredir ela uma vez, por conta disso? Quando ela veio para ser de 20, que empurrou ela para lá. O senhor empurrava ela? Tá, entendi. Nesse dia do acontecido aí do fato do processo, a acusação aqui contra o senhor é de que o senhor deu 3 facadas na Marta. Isso aconteceu e foi o senhor que deu essas facadas ou isso não aconteceu? Vossa Excelência, ela pegou a faca e passou em mim. Eu legítima defesa. Mas eu não queria matar e nem morrer. Então vamos entender um pouquinho. Nesse dia, o senhor estava na sua casa? Aconteceu isso no lugar que o senhor morava? O fato aconteceu na casa que o senhor morava com ela? Foi. Foi na casa que vocês moravam juntos, é isso? Isso. Tá. Nesse momento,
os dois estavam em casa já fazia tempo? Você chegou e ela chegou depois? Ou ela já estava em casa e você chegou depois? Como que foi? No fato que aconteceu? No fato, no momento do fato. Não, ela ficou na casa da Isaura e eu fui para casa. Aí ela foi atrás. Ela foi atrás do senhor. Foi atrás. Aí eu chego lá, ela pegou a faca e veio para cima de mim. Tá, então vamos. Lembrando que o senhor pode ficar em silêncio, tá? Como o senhor quiser. O senhor estava. Ela chegou depois, então você já estava em casa. Depois. Onde que o senhor estava no momento que ela entrou em casa? O senhor lembra? Na hora que eu cheguei, eu vi na sala B, aí fui na casa da Isaura sempre. Aí ela caiu em sala, eu estava sentado, ela me deu um tapa no pé do ouvido, peguei e fui para casa. Eu falei, nada com ela. Aí cheguei dentro de casa, ela já chegou me agredindo, então tapa. Tá, porque eu perguntei para o senhor não foi isso. Eu perguntei para o senhor, quando ela chegou na casa de vocês, onde que o senhor estava? O senhor lembra? Estava na casa da Isaura. Não, o senhor. Estava dentro de casa? Em que lugar da casa? No quarto, no banheiro, na cozinha? Na cozinha. Na cozinha. O senhor estava fazendo o quê? Quando eu saí da casa da Isaura, eu fui para dentro de casa. Aí fui direto para a cozinha. Isso, é só isso que eu quero saber. Tá? Aí o senhor foi para a cozinha. E o senhor estava fazendo o que na cozinha? Onde o senhor estava? Querendo tratar de mim. Não foi isso que eu perguntei. Onde que o senhor estava? Estava na cozinha. Na cozinha. E o senhor estava fazendo o quê? Estava só de pé? Tinha acabado de entrar em casa? Não, tinha acabado de entrar em casa. Tinha acabado de entrar. Isso. E aí o senhor percebeu que ela chegou atrás. Foi isso? Foi assim, muito rápido ou passou assim uns minutinhos? Atrás mesmo, rápido. Rápido. O senhor entrou, ela chegou junto. Ela chegou junto. Tá. E aí o senhor está falando que ela veio para cima do senhor. Foi, eu tinha pegado na faca. E onde estava essa faca? Estava na pia, em cima da pia. Tinha uma faca em cima da pia. É isso, sim. Tinha uma faca em cima da pia. Quando ela entrou na casa, ela já foi e logo pegou a faca. Passou na minha frente e já pegou a faca. Ela pegou a faca. E aconteceu o que depois disso? Ela fez pra cima de mim com a faca. Certo. E nesse momento, ela falou alguma coisa? Você falou alguma coisa? Ela falou, vou lhe furar. Aí nós peguei no braço dela, o meu dedo foi cortado. E aí nós lutou em corporal. Ela foi apunhalada. E aí ela foi apunhalada. Então vamos entender um pouco melhor, se o senhor quiser esclarecer, tá bom? Ela estava com a faca na mão e aí ela partiu para cima do senhor. O senhor tentou segurar ela. E aí, o senhor chegou a tomar a faca dela? Tomei a faca dela. O senhor tomou a faca dela? E aí o senhor atingiu ela com a faca? Atingi ela, porque ela veio com a faca para me furar. Aí o senhor pegou a faca da mão dela e furou ela? Aí eu furei ela. Tá. Quando o senhor foi ouvido antes, na outra audiência, que o senhor já estava preso, que foi a audiência no fórum com o juiz, o senhor falou que no momento que o senhor estava lutando ali com ela, que ela escorregou e caiu em cima da faca. Não foi isso? Eu não lembro não, porque eu estava apavorado. Não lembro. Então, do que o senhor está me relatando agora, então, que o senhor conseguiu tomar a faca dela e furou ela. O senhor lembra quantas vezes o senhor furou ela? Não lembro não. Tá. Mas o que o senhor diz é que o senhor furou porque ela ia atirar o senhor. É isso? Porque eu não queria matar, porque eu não queria morrer. Tá. E nesse momento, então, o senhor estava lá. Ela estava como? Ela estava calma, ela estava agressiva? Ela estava agressiva. E ela falava que ia matar o senhor por quê? O senhor sabe? Rapaz, ela é muito possessiva, ignorante. Tá. Então ela queria me tirar da vida. Entende? Aí o senhor falou que o senhor tomou a faca dela e furou ela. O senhor lembra se na primeira facada o senhor deu logo as 3 facadas ou teve um intervalo? Não lembro não. Não lembra? Não lembro não. E nós estávamos bebendo também. Entendi. No momento, depois que ela levou a facada, ela estava em pé ou ela estava caída no chão já? Como que foi? Não lembro não, senhor. Não lembra. Depois já, que o senhor viu o que então tinha acontecido, ela chegou a cair no chão? Como foi? Caiu. Ela caiu. Ela caiu como? De lado? De costas no chão? De frente para o chão? Sentou. Ela sentou. Ela sentou. E aí, nesse momento,
O senhor tentou prestar algum tipo de ajuda a ela, alguma coisa? O senhor conversou com ela? O senhor tentou chamar alguém para ajudar? O que o senhor fez? Não, senhora, eu fiquei apavorado, deixei ela lá e saí. Fui na casa, já peguei a bicicleta e saí. Consta aqui do depoimento de outras testemunhas, da senhora Isaura, principalmente, que o senhor foi até a casa dela. Fui na casa dela. Pronto. Eu queria entender, da hora que aconteceu o golpe da faca, até a hora que o senhor foi na casa da dona Isaura, quanto tempo passou? O senhor lembra mais ou menos? 30 segundos. 30 segundos? Sim, fica perto. Então o senhor primeiro aconteceu, o senhor foi direto na dona Isaura. Fui na casa da dona Isaura. Aí depois o senhor voltou para casa? Não, peguei a bicicleta e já. Onde estava a bicicleta? Na casa da Isaura. Era a sua bicicleta? Minha bicicleta. Estava lá na casa da Isaura, não estava na sua casa. Não. Tá. O senhor sabe quem chamou o seu filho? Não sei não. Não sabe. O senhor sabia que ele tinha ido até o local? Rapaz, ele falou que ele tinha chamado ele, que ele tinha ido lá, para limpar o sangue. Então, o senhor sabe se alguém chamou ele para limpar o sangue? Não, eu não sei quem Foi o senhor? Não, eu não. Não? Não, porque eu tinha corrido, eu fugi. O senhor Apavorado, fugiu. desesperado. Entendi. Então, o senhor está dizendo aqui que o senhor tomou a faca dela e furou por conta disso. Essas três ferimentos, né, que ela tinha no corpo, então, o senhor sabe se foram todos no mesmo momento, assim, na sequência um do outro? Não lembro não, senhor. Não se lembra. Tá bom. Doutor, pelo Ministério Público, pergunta? Doutor, pela defesa, perguntas? Tá certo, então, senhor Givaldo. O depoimento do senhor está encerrado, tá bom? O seu interrogatório, na verdade. Eu agradeço, o senhor pode retornar ali, ficar do lado do advogado do senhor, e a gente vai agora iniciar, então, a fase do... Bom dia, senhor Givaldo. Bom dia. Senhor? Bom dia. Confirma seu nome completo para nós, por gentileza. Rivaldo Santos de Jesus. Rivaldo Santos de Jesus. Senhor Rivaldo, o senhor é filho do Givaldo, é isso Sou. mesmo? Tá bom. O senhor vai ser ouvido aqui em juízo na condição de informante, tá? Como o senhor é filho do réu, o senhor tem o dever de dizer a verdade sobre os fatos que vão ser perguntados para o senhor, mas eu não vou tomar o compromisso, tá bem? A gente vai fazer perguntas para o senhor responde com a verdade daquilo que o senhor sabe dizer. Tudo certo? Pode ser assim? Tá bom? Então vamos iniciar aqui. Senhor Givaldo, deixa eu falar, para nós o senhor é filho do Givaldo. O senhor sabia que ele mantinha um relacionamento com a Marta, que é a vítima desse processo? Sabia? O senhor sabe dizer mais ou menos quanto tempo durou o relacionamento deles? Não sei dizer. Não? O senhor está com quantos anos agora? 20. 20. Faz 2 anos do fato, né? O senhor estava com 18 anos na época do fato. O senhor convivia com o seu pai ou não? Casa separada. O senhor morava numa casa separada. Tá. Mas o senhor conhecia a Marta? Conheci. Conhecia. Ainda que o senhor não saiba dizer quantos anos, sabe dizer se foi bastante tempo ou se foi pouco tempo o relacionamento dele com a Marta? Acho que foi muito tempo. O senhor acha que foi muito tempo, entendi. O senhor frequentava a casa do seu pai, apesar de não morar lá? Frequentava? Sim. Nas vezes que o senhor estava lá, o relacionamento dele com a Marta era tranquilo ou era um pouco conturbado? Pouco conturbado. O senhor sabe dizer para nós o que acontecia? Discussões. Discussões. O senhor sabe dizer o motivo dessas discussões? O senhor conseguia perceber o motivo? Ciúmes. Ciúmes. De quem? Ela tinha ciúme deles. Ela tinha ciúme deles ou Dele. dele, do seu pai. Entendi. E nessas discussões, normalmente, evoluía para uma briga de fato ou parava nas discussões? Discussões. Meras discussões, então, quando o senhor estava lá. Entendi. O senhor já presenciou alguma vez a Marta agredindo seu pai ou o seu pai agredindo a Marta? Eu nunca presenciei. Nunca presenciou, tá bom. No dia que houve aí, né, a morte da Marta,
O senhor tomou conhecimento da situação de que forma? Onde que o senhor estava quando o crime aconteceu? Como que o senhor ficou sabendo? O senhor sabe dizer? O senhor se lembra? Pelo pessoal Da rua. O senhor mora, assim, em outra casa, mas é longe ou é perto? perto. É perto. Assim, dá pra ir a pé. É na mesma vila, no mesmo bairro? É. Então, como que foi? Você estava onde quando você ouviu o pessoal? Estava em casa. Você estava na sua casa. E aí você ouviu o quê? O povo falando que tinha matado a Marta. Que tinha matado a Marta. E o que que você fez? Simplesmente fui lá ver, mas não aguentei ver que já estava Aí eu peguei e não quis mais ver. Tá, então conta um pouquinho melhor para nós. Aí você foi até a casa que a Marta vivia com seu pai. Sim. Você entrou na casa? Cheguei, entrei, vi ela, mas já não quis ver mais, eu já estava vendo. Entendi. Tinha mais alguém além de você lá? Não, eu não. Você foi a primeira pessoa a chegar? Depois, na primeira pessoa, assim, eu fui lá, mas não vi ninguém lá. Quando você foi, não tinha Quando eu ninguém. fui. Você não sabe se alguém já tinha entrado lá ou não. Entendi. Quando você entrou, você sabe dizer pra gente como que a Marta está? Se ela estava ainda deitada no Estava chão? deitada no chão, Ah, segurando um ponto na barriga, na região da barriga, hum. e não senti muitas dores. Entendi. Nesse momento, ela mesma estava segurando um pano na barriga? Sim. E ela estava acordada ainda? Oi? Ela estava acordada ainda? Ela estava viva? Tá. Ah, o senhor viu ela viva. Sim. Ela falou alguma coisa para Não. o senhor? Não falou nada. Ela estava caída em qual cômodo da casa, o senhor lembra? Perto do banheiro. Tá, perto do banheiro. Mas dentro do banheiro? Não, fora do banheiro. Fora do banheiro. E qual cômodo era? Sala, Sala. cozinha? A sala? Cozinha. 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 Ela estava perto da mesa ou longe da mesa? Perto da pia. Perto da pia. Tá, entendi. Ela estava virada de assim, barriga para cima? Barriga pra cima. Barriga para cima. Deitada no chão ou estava escorada assim, em algum lugar? Deitado no chão. Estava deitada, completamente deitada no chão, de barriga para cima. Com um pano escorando assim a barriga. É isso? Apertando a barriga? É isso. Foi essa cena que o senhor viu. E ela não falou nada para o senhor. Não, nada. Você viu essa cena e fez o quê? Eu vi simplesmente sair. E voltou. Pô, O senhor chegou a encontrar com alguém no caminho? não. O senhor chegou a falar com alguém no caminho para tentar entender Não. o que tinha acontecido? Tá. O senhor depois sabe se alguém já tinha ido lá ajudar a Marta? Porque ela estava com o pano, o senhor sabe? Como Cheguei a que ver, ela, não. se foi ela que pegou o pano? Não cheguei a ver, não. Não sabe dizer. Não sei dizer. Entendi. Tá. Bom. Tá bom, acho que eu estou satisfeita. Doutor, o senhor pode fazer as perguntas que o senhor achar pertinentes. Bom dia, senhor Rival, bom dia. Como era o seu relacionamento com Marta? Era um relacionamento bom? Se você estava bem com ela? Tá, se dava bem com ela. Marta tinha filhos? Tinha. Quantos filhos? Não sei dizer. Era 1, 2, 3? Não sei dizer. Eles eram crianças, adolescentes, você sabe formar? Adolescentes. Adolescentes. Depois que ela morreu, vocês ficaram com quem? Vocês. Elas ficaram? Com a avó? Com a mãe de Marta? Eu acho que foi. Foi, né? Pronto. O senhor falou aí que Marta era muito ciumenta. Eu quero entender por qual motivo ela tinha ciúmes. Seu pai já foi casado quantas vezes? Agora não sei dizer. Quantas vezes. O senhor é filho de outro relacionamento, correto? É filho dele. Certo. É a mesma mãe. Certo. E ele já teve quantos relacionamentos, o senhor sabe dizer? 1, 2, 3? Não sei dizer. Não sabe, né? E por qual motivo Marta tinha ciúmes? Seu pai era mulherengo? Tinha relacionamento extraconjugal? Não. Ele tinha alguma espécie de amante, outra pessoa? Não. Ele costumava sair no final de semana e deixar ela em casa? Muitas vezes briga mais comigo por causa disso. Eu acho. De quê? Ele saía, ela não gostava, discutia com ele. Ele saía sozinho no final de semana? Ele... Vou pedir para o senhor tentar fazer um tom de pergunta mesmo, tá? Para não induzir aqui a resposta. Eu estou perguntando se ele saía no final de semana sozinho. Vou pedir para o
senhor não está mesmo? Assim, faz a pergunta certinho, por favor. Ele saiu no final de semana sozinho? Sim. Certo. Alguma vez o seu pai já falou que queria se separar de Marta? Já. Por qual motivo? Por conta das brigas. Das brigas. Das E discussões. os dois costumavam consumir bebida alcoólica? Sim. Quando eles bebiam, essas brigas aumentavam? Sim. Quando eles estavam sob efeito de álcool, as brigas eram mais constantes? É. O senhor já ouviu a Marta afirmar que ela queria se separar de seu pai? Não, nunca disse. Quando o senhor foi lá na residência, o senhor mexeu em alguma coisa lá? O senhor lavou a casa? Nada. Não lavou a casa, não? Só lavei a casa somente. E por qual motivo o senhor lavou a casa? Porque várias pessoas mandaram lavar. Certo. O senhor disse que foi lá na residência e viu Marta estendida no chão. Quando o senhor foi lá, o seu pai estava lá? Não. Seu pai estava lá na porta da residência? Não. Quando o senhor foi lá, então não tinha nem a polícia militar, nem o SAMU? Na hora que eu fui, não. Certo. O senhor sabe informar quem chamou? A polícia Não militar? sei. Depois que esse fato aconteceu, o senhor chegou a conversar com seu pai, com o Givaldo? Não. Nem perguntar o que aconteceu? Ele chegou a falar para o senhor que foi um acidente? Não. Ele chegou a falar para o senhor que Marta tentou pegar a faca para atentar contra ele, ele tentou se defender, ele falou isso? Não sei. Você sabe dizer quantos golpes de faca Marta recebeu? Foram 3. Sabe dizer o local do corpo? Região da vagina. E quando o senhor foi lá, tinha muito sangue no chão? Tinha. Quando o senhor foi lá, a faca estava lá no local, na casa? Não vi. Quando o senhor foi lá e o senhor lavou a casa, não foi o seu pai que pediu para o senhor lavar, não, né? Foi pessoas. Vizinhos. Tem mais perguntas? Agradeço, doutor. Doutor Juarez, o senhor está com a palavra. Bom dia. Bom dia. Seu pai nasceu bem? Não sei dizer. E Marta? Ela era muito ciumenta, ela. Você já presenciou Marta agredindo seu pai com palavras, assim, alguma coisa? Nunca presenciei. Você afirma que ela era ciumenta. Afirmo que era ciumenta. De 0 a 10. Muito pouco. Eu acho que é pouco. Mas era ciumenta. Umas perguntas para você. Bom, doutor. Satisfeito, Excelência? Tá certo. Senhor Rivaldo? Então, tá bom. Senhor Rivaldo, o depoimento aqui do senhor está encerrado. Tá bem? O senhor está liberado, mas se o senhor quiser acompanhar aqui a sessão, o senhor pode se sentar, tá bem? O senhor já pode ir, se o senhor quiser ficar aqui internado, se o senhor quiser ir embora, o senhor está liberado, tá bom? Bom dia! Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então tá bom. Fala para mim o nome completo. José Rodrigues Lima Filho. José Rodrigues Lima Filho. Senhor José, o senhor foi arrolado aqui nesse processo como testemunha, tá bom? É um processo que envolve o senhor Givaldo Silva de Jesus, que é a pessoa que está aqui presente, né?
relacionado ao óbito da senhora Marta, tá bom? E o senhor foi enrolado aqui como testemunha do Ministério Público. Antes de a gente começar o depoimento do senhor, eu preciso fazer umas perguntas, tá? O senhor tem relação de parentesco com o senhor Givaldo? É parente dele? Não. Não é parente do Givaldo? Não. O senhor é amigo íntimo do Givaldo? De frequentar a casa dele, saber das intimidades da vida dele? Não. O senhor é inimigo do Givaldo? Não. Tá. Então o senhor vai ser ouvido aqui como testemunha, tá? O senhor tem o dever de falar a verdade. Você fez as perguntas para o senhor, e aí se o senhor souber, o senhor não pode omitir, tá? E nem mentir. O senhor tem que falar a verdade do jeito que o senhor sabe que aconteceu. Tá bom? Sob pena de o senhor cometer um crime de falso testemunho. Tá? Então tá. Eu vou fazer umas perguntinhas iniciais, depois eu vou passar a palavra para o Ministério Público e para a defesa, tá bom? Mas eu vou começar perguntando para o senhor. Senhor José, o senhor conhecia a Marta? Eu conhecia assim de vista, entendeu? Certo. A Marta e o Givaldo, o senhor conhecia? De fato conheço, que eu De vista? vivia assim. O senhor morava perto deles, conhecia por causa de trabalho? Morava pertinho. Pertinho quanto? O senhor sabe falar? Era casa colada? Era duas vezes casa de 10 metros. 10 metros? Isso. A casa do senhor era colada com a casa deles? Não. Tinha alguma casa no meio? Era outra rua? Como era? Eu estava com o tempo para fazer. Aí eu ficava morando aqui e ia morar tudo pronto. E eu não entendi. O senhor vai ter que me explicar um pouquinho melhor. É isso. Como que é, então? A casa do senhor era aqui assim, aí passava alguma casa, depois Não. era dele? Como que era? A primeira casa era que eu morava. Ah. Tem o terreno, no meio, e a casa aqui é a beira de casa. Ah, então tinha a casa dele, aí tinha um terreno, Terreno vadio, né? baldio, não tinha uma construção, nada. Não tinha não. E depois já era a casa do senhor. Era na mesma calçada? É, na mesma rua. E esse terreno baldio era muito grande ou não era? Era mais ou menos 10 metros? 10 metros, mais ou menos. Entendi. Então o senhor era quase vizinho, quase. Entendi. E no período que o senhor morou nessa casa, que eles eram ali vizinhos do senhor, o senhor sabia que eles viviam como marido e mulher? Isso era de conhecimento? O senhor sabia disso ou não? Sabia? Entendi. E o relacionamento deles? O senhor sabe se era um relacionamento tranquilo ou se era um relacionamento que tinha muitas brigas? Eu não sei explicar. Não tem problema, é do que o senhor sabe. Eu sei ser. Entendeu? Então, eu estou perguntando assim para o senhor. O senhor morava a uns 10 metros, Isso, né? Isso. O senhor ouvia barulho lá da casa deles, de brigas, discussões? Isso acontecia? Rapaz, eu não escutei nada de briga dele lá, não. Então, ó, eu vou lembrar que o senhor precisa me dizer a É verdade. verdade. Se o senhor já ouviu, o senhor me diga, olha, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu ouvi gritaria, entendeu? Então, o senhor me conta, o que o senhor ouviu? Tem discussão de marido com mulher, né? Isso dava para entender o que estava acontecendo? Não dá pra entender. Dava para entender se era um ou quem que estava ali arrumando confusão ou se eram os dois que estavam arrumando confusão com o outro? Os dois brigavam os dois, mas a principal mais era ela. A vice-civil. Tá. E aí, então, o senhor escutou uma vez, Só uma vez só. que foi mais alto, assim. Na casa não. No dia a dia, o senhor não ouvia? Ouvia pouco? Não. Eu trabalhava, eu saía para trabalhar, chegava em casa. Tá. Entendeu? Entendi. Na rua, alguma vez, o senhor já viu eles brigar? Não, nunca perguntava. Na rua, não. Não. Nem de discutir? Não. Não estou falando briga de mão, estou falando de discutir. O senhor já viu? Na rua? Na rua. Não. Nunca vi. E na casa, quando eu perguntei para o senhor se o senhor já tinha ouvido? Uma vez só. Uma vez só. Uma vez só. Discussão. Discussão. O senhor sabe se teve tapa, agressão, alguma coisa assim, ou não deu para saber? Não deu para saber. Tem que saber. Entendi. No dia que aconteceu o fato, né, que a Marta então faleceu. Oi. Você voltar lá na cidade. Porque eu estava na sua mãe.
Nesse dia seguinte. Achei que eu cheguei a mandar. Tá, não, aí o senhor me conta. Eu vou perguntar e o senhor me conta, tá bom? Bom. Nesse dia, então, que a Marta faleceu, o senhor encontrou com a Marta em algum momento? A Marta, ela chegou, quando eu cheguei da sua mulher, era uma amiga dela, me pediu uma cerveja, eu paguei, aí vim pra casa. Depois ela me acompanhou até de arma na frente da casa dele. Eu não estou entendendo. Vou pedir para o senhor falar mais devagar. Tá bom? O senhor estava na Salomé. Tá. O senhor encontrou a Marta lá? Não. Não. Então, o senhor falou que ela pediu para o senhor pagar uma cerveja para ela. Fui para lá de casa. Perto da casa do senhor. Ela tinha chegado e falou, Zé, pode pagar nós daqui, pode pagar um campo de serviço para a gente, eu te pago. Tá. Que horas era mais ou menos? Foi? Que horas era? Mas eu não sei nem lembrar que eu estava aí. Você estava Você meio... Você já eu acho que sim. Era depois já do horário do almoço. O senhor sabe dizer isso com certeza? Já era de tarde. Acho que já por aí. Entendi. Aí ela pediu para o senhor pagar uma cerveja para ela. Ela é minha colega dela. Ela era uma colega. Onde ela ia, o senhor viu quando ela ficou tomando a cerveja? Ela veio para ligar tomar cerveja. Aí ela chegou, amiga, eu vou em casa, botou o copo em cima do palco, que eu faço assim da casa que eu morava, aí ela saiu. Aí eu entrei para casa e a outra ficou para fora. Aí normalmente eu só vi a voz, mataram a Marta, eu nem conhecia a voz, quem foi que falou? Entendi. Então, do que o senhor sabe, antes dela ser assim, dela ser morta, ela estava lá bebendo cerveja com uma amiga A dela, amiga dela estava cadeada. embaixo do pé de árvore. Isso era perto da casa do senhor? Isso? É pertinho, tem quase as tatas, até pegando lá de pé. O senhor não estava lá com ela nessa hora bebendo cerveja? Não. Estava ali a amiga dela. Estava O senhor ouviu que ela tinha ido embora para casa ou alguém contou para o senhor? Quando o senhor falou que ela foi embora para casa dela. E aí ela acabou que não voltou. Aí ela botou o copo do bar e falou para a amiga, eu vou em casa, deixa eu volto. Então, mas isso aí, que botou o copo em cima, falou, amiga, eu já volto. O senhor viu, ou alguém falou para o senhor, ou o senhor ouviu? Eu escutei a Marta dizer, mataram a Marta. Não é o matar a Marta, estou falando de botar o copo assim em cima. Ela colocou. O senhor colocou e viu ela embora. Aí depois ela falou, amiga, eu vou em casa, deixa eu volto para terminar o pneu então. Tá, isso, entendi. E aí depois o senhor ouviu lá que tinham matado a Marta. E aí, onde o senhor estava nessa hora, o senhor viu o quê? O senhor viu alguma coisa? O senhor chegou a ir lá ver a Marta? Não. Não chegou a ir lá? Não. O senhor soube quem que foi, como que aconteceu? Isso aí pode contar para mim. O senhor não viu? Não vi, não. Depois, assim, do fato, o senhor chegou a ver o Divaldo ali por perto? Não. Não viu? Não. O senhor chegou a dizer em algum momento sobre ter visto o Divaldo numa bicicleta? O senhor se lembra disso? Não. Não lembra? Depois, então, que o senhor, antes de ficar sabendo que a Marta, então, teria sido morta, o senhor chegou a ver o Divaldo? Não. Não viu o Divaldo? Depois que o senhor viu a Marta lá tomando cerveja, o senhor, em algum momento depois disso, até o momento do crime, o senhor ficou sabendo, o senhor chegou a ver o Divaldo em algum momento? Não. Não viu? Não. Tem certeza? Certeza. Tá. E nesse dia o senhor estava com umas bebidinhas na cabeça. Isso, cabia bem, deixa eu estar falando. Entendi. Tá bom. Doutor, o senhor está com a palavra para perguntas. Obrigado, excelência. Sou José Rodrigues, correto? O senhor tinha amizade com o Divaldo? Assim, de amizade, não. Ele batia o papo de vez em quando. Trabalhava, porque ele E trabalhava. o senhor costumava beber uma cerveja com ele, nos bares? Mas ficou ele uma pessoa só no bar só. Só no toque. Ele teve uma vez lá, mas era uma pessoa não. Em relação à morte de Marta, o senhor sabe me informar quem foi que chamou o
socorro médico para ela, ou acionou a polícia militar, você sabe informar? Rapaz, não sei quem chamou, não, porque eu estava bem, meu amigo, da vida, não vi não. Certo. Depois que esse fato ocorreu, o senhor tomou conhecimento que foi Givaldo que teria esfaqueado a vítima? Mas não vi. Não vi não. Não estou pensando se o senhor ouviu, não. Estou falando depois, dias depois. O senhor tomou conhecimento que teria sido Givaldo? Não. Não? Não sabe informar quem foi? Não sei não. Não sabe não, né? Não sei não. E o senhor foi na delegacia de polícia prestar depoimento? Fui. Na delegacia o senhor falou que não viu o Givaldo ou que viu ele saindo da casa? Não, pai. Eu falei assim, eu não vi ele. Aí conversando de bom. Se eu ver ele, eu já falei, né? Foi isso que eu falei. Mas eu não vi ele não. O senhor chegou aí lá na residência? Ele? Sim. Não. Nem sei lá, quer dizer, porque a viatura chegou. Na delegacia de polícia, Foi. o senhor falou o seguinte. Vou só ler um trechinho aqui que o senhor falou lá na delegacia de polícia. 23 de agosto de 2023. Chegou até a porta e viu muito sangue no chão. Quem entrou até a cozinha, vendo marca caída no chão da cozinha, muito sangue do local. O senhor não falou isso não na delegacia? Eu falei assim, lá que a viatura chegou, eu deixou entrar não. Mas o senhor chegou a tentar visualizar o que tinha ocorrido? Não. Nem viu pela porta, nem... Nem vi pela porta. Só que você da porta, a viatura deu um tiro para estar ninguém, não pode falar. Mas o senhor foi lá então na residência? Até para a porta viu. Até a porta. A viatura já estava lá. Tem mais perguntas? Agradeço, doutor Juarez, o senhor está com a palavra. João, bom dia. Bom? João, você pode me falar da pessoa de Givaldo, como é o temperamento dele, a pessoa nervosa, a pessoa tranquila, como ele é? Não, tranquilo, a gente é tranquilo, tranquilo. Já viu alguma desavença dele com algum vizinho? Não, nunca vi. Vou pedir para o senhor tentar responder no microfone. Tá? Ah, tá. Desculpa. Tudo bem. Em relação à senhora Marta, a senhora pode me dizer? O senhor disse que no dia da discussão, que ouviu gritos dela, ela escravejando. Lá dentro da tua acidente lá, ela estava dentro das amigas, estava fazendo parte de errado. Aí ela colocou o copo assim, aí falou, amiga, eu vou em casa e só tinha o copo. Aí eu fui lá para de casa, só vi a voz, mataram a Marta. Eu não conheci a voz, depois eu estava meio. Não, eu falo em outro momento, que o senhor disse que ouviu. Uma única vez que o senhor viu lá uma situação, uma confusão na casa. Eu vi só uma discussão de boca. Uma vez só. O senhor disse que ouviu Marta escravejando, como foi? Doutor, aqui pelo menos ele não falou que ele ouviu a Marta escravejando. Ele disse só que ele ouviu discussão e não especificou. Mas o senhor pode me falar como era Marta, a pessoa de Marta, se era tranquila, se era nervosa, Rapaz, então, ciumenta? era muito ciumenta. Ciumenta era demais. Pode relatar algumas coisas que o senhor já presenciou assim, de ciúme dela e tal? Não, ele se empata, não. Ele se empata dela, não. Ele não, né? Ele não. E ela? É muito assim, ó. Muito, né? Não entendi a resposta, tá, doutor? Mas ela é satisfeita. Obrigada. Então, senhor José, o depoimento do senhor já está encerrado, tá? Se o senhor quiser aguardar aqui e acompanhar o julgamento, o senhor pode se sentar. Mas se o senhor quiser já ir embora, o senhor está liberado. Eu vou acertar o problema do banco também. Tá bom, então, vai aproveitar a viagem. Vocês, Obrigada, viu? Bom dia para o senhor. você também pode acertar também. Obrigada. Que se apresenta aqui em juízo por videoconferência, testemunha da acusação, senhora Isaura Silva dos Santos Ferraz. A senhora Isaura não estava com o documento em mãos, porém pediu para uma pessoa buscar, mas para não atrasar mais os trabalhos, na forma do artigo 205 do CPP, eu já vou proceder ao artigo da senhora Isaura, porque, ao menos inicialmente, é possível constatar que essa é a mesma pessoa que foi ouvida na primeira fase, então, do plenário do júri, e
e eu vou qualificá-la aqui de toda forma e confirmar a identificação dela sem prejuízo de posteriormente ela apresentar o documento. Então vamos lá, senhora Isaura. Então a senhora diz para mim seu nome completo. É Isaura Silva dos Santos Ferraz. Senhora Isaura, foi a senhora que foi ouvida já antes aqui no Fórum de Bicaraí, relativo ao processo do senhor Givaldo, que levou ao óbito de uma situação que gerou falecimento da Marta. Foi. Foi a senhora que foi ouvida aqui no fórum antes, né? Sim. Tá bom. Senhora Isaura, a senhora está residindo onde atualmente? Ah, eu moro aqui em Curitiba. Curitiba, a senhora se mudou. Tá bom. A senhora é parente do senhor Givaldo? É o quê? A senhora é parente do senhor Não. Givaldo? Não. Aqui o réu no processo é o Givaldo Silva de Jesus. A senhora é parente dele? Não. A senhora é amiga íntima ou inimiga do Givaldo? Não, a gente era amigo. Tanto eu era amigo dele como da mulher dele. A senhora, quando a senhora foi ouvida aqui no fórum, a senhora foi ouvida como testemunha. Essa amizade que a senhora tinha com ele e com ela, os senhores eram vizinhos, é isso? Não entendi? A senhora era vizinha deles? Era quase vizinha, quase. Não era muito perto, mas era perto. Tá. Essa amizade que a senhora mantinha com ele vai impedir a senhora de dizer a verdade aqui hoje? Não, vou falar a verdade. Então tá bom. Senhora Isaura, então a senhora está compromissada nos termos da lei. A senhora vai ser ouvida como testemunha. A senhora não pode mentir, nem omitir nenhuma informação. Tá bem? Quando a senhora foi ouvida antes aqui no fórum, já foi avisado para a senhora, eu vou avisar novamente, que a senhora responde aquilo que a senhora sabe, independente das suas impressões e da senhora querer favorecer ou a questão da Marta ou do Givaldo. A senhora tem que falar o que aconteceu e o que a senhora sabe. Então, se perguntarem para a senhora se a senhora viu, a senhora disse viu ou não. Se perguntarem se ouviu falar, a senhora disse ouviu falar ou não. A senhora entendeu? Entendi. Então, tá bom. Eu vou iniciar fazendo as perguntas para a senhora, tá bem? A senhora vai respondendo, então, com atenção sobre aquilo que eu perguntar. Tá bom. Então, vamos lá, dona Isaura. A senhora conhecia, então, o Givaldo e a Marta? Sim. Eles conviviam como um casal? Convivia. Convivia como um casal. E a senhora tinha conhecimento se o relacionamento deles era um relacionamento tranquilo ou se era um relacionamento que tinha muitas brigas? Na verdade, sim. Ela brigava muito. Ela brigava muito? Brigava. Por qual motivo? Ela brigava com ele? Isso. E ela brigava com ele por qual motivo? Ela era vamos dizer assim, uma pessoa muito possessiva, muito ciumenta demais. Às vezes ele não poderia nem conversar com os amigos, porque às vezes ela estava brigando. Entendi. No dia do acontecido com a Marta, né? No dia que a Marta veio aí a falecer, a senhora esteve com ela ou com o Givaldo? Nesse dia foi um domingo. No sábado tinha uns cantores aí em Bicaraí. A gente tinha ido nesse show desses cantores. E como o Givaldo mais ela e o menino foi nesse show também, mas como o menino do Givaldo estava doente nesse dia, que ele estava bastante gripado, eles foram embora mais cedo. E a gente acabou, com o homem que eu morava aí, a gente acabou amanhecendo o dia nesse show. E daí o irmão
do homem que eu morava com ele aí foi dormir na minha casa lá. E ela chegou lá de manhã, como ela viu que o Diogo estava dormindo lá em casa, ela disse para mim, Isaura, eu vou pedir dinheiro pro Diogo para me comprar uma cerveja para mim beber. Isso foi quando? No domingo de manhã? É isso? Isso. No dia seguinte de manhã. Aí ela foi lá no quarto, onde o Diogo estava dormindo, ela pediu dinheiro para ele deu R$50 a ela. Ela foi lá, comprou 3 litrão de cerveja, levou lá para casa, e daí ela começou a beber, daí ela disse para mim assim, Isaura, eu quero que você frita uns peixes para mim e faça uma salada de alface com tomate para mim comer. Aí eu peguei, fritei os peixes para ela, fiz a salada, ela comeu, e daí acabou a cerveja, daí ela foi lá, comprou mais, e começou a beber, daí a pouco dela já estava meia bêbada já. Aí ela começou meio que discutir com o Givaldo. O Givaldo saiu, foi lá para a Salomé lá. Depois ele voltou de novo. E ali ela começou a brigar e eu dando conselho para ela, Marta, para com isso, não fica brigando. E... Tá. Nesse dia, então, no momento que a senhora, então, estava fazendo o peixe que ela pediu para a senhora, ela falou alguma coisa no sentido de que seria a última vez que ela comeria uma refeição da senhora? Ela fez alguma referência de que ela iria morrer, alguma coisa nesse sentido? Sim, falou. Como que foi isso? Explica novamente para a gente, se a senhora se lembrar. Isso foi no domingo, então, foi no domingo, quando ela pediu para mim fritar o peixe para ela e fazer a salada. Ela disse assim, essa é a última comida que eu vou comer das suas mãos. E a senhora perguntou para ela por que ela disse aquilo para a senhora ou não? Não perguntei que eu não sei o que ela quis dizer com aquilo, né? Mas só que, como eu tinha limpado o peixe, tinha deixado uma faca em cima da pia, ela só fez que assim, ela pegou a faca e deu uma facada lá na parede da casa e disse para mim assim, hoje ou eu mato ou eu morro. Isso que ela falou, ou eu mato ou eu morro, foi na hora que a senhora estava fazendo o peixe ou foi mais tarde? Não, foi na hora que eu estava fritando o peixe. Ah, então isso que ela teria falado, do nada ela pegou a faca e fez isso ou ela contou alguma coisa para a senhora antes? Não, ela só, como eu tinha acabado de limpar o peixe, daí eu estava temperando o peixe, ela encostou na beira da pia e pegou a faca e deu uma facada na parede lá. Quando eu olhei assim, eu falei assim, nossa, Marta, mas o que é isso? Aí foi a hora que ela falou, hoje ou eu mato ou eu morro. E a senhora lembra mais ou menos que horas era isso? Era hora de almoço? Mais ou menos era a hora de almoço. Mais ou menos, assim, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3? Não, acho que era quase meio-dia. Umas 11 e pouco. Era mais perto do meio-dia do que para mais tarde, então. Não era ainda. Tá, entendi. Então foi nesse momento que ela pegou a faca e cravou na parede. Depois desse momento, ela comeu lá na casa da senhora e a senhora relatou aí para nós que depois o Givaldo foi até a Salomeia e depois eles brigaram. A senhora consegue explicar melhor o que a senhora viu e o que aconteceu? A senhora sabe por que o Givaldo foi na Salomeia? O que aconteceu lá? A senhora sabe falar? Então, como foi no domingo, como eu falei, como o irmão lá do meu marido tinha dormido lá em casa, de sábado para domingo, então ele pediu para tomar um banho lá no banheiro, né? Daí o meu marido falou para ele que ele poderia tomar um banho lá, aí ele foi e tomou banho. Aí depois ele disse assim, eu preciso ir lá para Salomé, para minha casa, que eu preciso trocar roupa, porque como eu tomei banho, eu tenho que trocar de roupa.
E nisso, quando ele falou assim, a Marta foi e falou pro Givaldo. Givaldo, dá para você pegar a moto do seu genro e levar o Diogo lá em Salomé? Aí o Givaldo meio que não queria ir. Ele falou que não dava. Mas só que ela começou a insistir muito para ele ir lá e pedir a moto do genro. Daí até que enfim ele pegou e pediu a moto. Aí ele foi levar o Diogo lá para trocar roupa. Mas como ele começou meio que demorar um pouquinho, a Marta começou a ficar muito nervosa demais. Porque ela já tinha bebido bastante. Aí nisso que ela já estava bastante nervosa, ela disse para mim assim, Dona Isaura, eu vou lá em Salomé. Eu disse para ela, Marta, não vá, fica aqui. Espera que daqui um pouco o Givaldo chega. Não, eu vou lá. E comecei a falar para ela, não vai. E ela, aí como passou um mototáxi, era amigo dela lá, e eu não conheço, não sei quem que era. Ela pegou, deu com a mão, ele parou, e ela foi e montou em cima da moto e foi para lá. Agora, lá o que aconteceu lá, eu não sei. Tá. Só Mas a senhora soube depois alguma coisa que aconteceu lá? A senhora viu quando a Marta voltou? Ela chegou a passar na casa da senhora de novo? Como que foi? Sim, ela foi lá, quando ela chegou, ela... Antes da senhora responder, que horas mais ou menos foi que ela foi lá para Salomé atrás do Givaldo? A senhora sabe? Mais ou menos, se lembrar? Eu acho que era umas 2 horas, 3 horas, mais ou menos, por aí. Meio da tarde, mais ou menos? Isso. Tá. Aproximadamente, né? Entendi. Aí, vamos voltar lá. Ela passou de volta na sua casa depois ou não? Como foi? Tá. Quando ela foi para lá, ela pegou e voltou. Voltou de mototáxi de novo. E daí ela desceu e entrou lá para dentro de casa, bem nervosa. E ela pegou e falou assim para mim, assim, amiga, eu cheguei lá, quebrei o pau lá. Quando eu cheguei lá, eu vi o Givaldo lá no bar lá e quebrei o pau lá. Quebrei garrafa, quebrei copo lá, bati nele lá. Aí eu fui e falei assim, nossa, Marta, mas por que você fez isso? Não pode fazer assim. Daí falou assim, quando eu cheguei lá, que eu vi lá, sentado lá, eu peguei e briguei mesmo. Tá. E me diga uma coisa, dona Isaura, se a senhora souber. Na relação entre o Givaldo e a Marta, a senhora comentou que eles brigavam, era isso? A senhora sabe se eles brigavam ou eles viviam assim, um casal tranquilo? É que nem eu falei, a Marta, ela era uma pessoa assim muito possessiva. Tá, mas a senhora já viu eles brigando? Às vezes, quando ela começava a brigar com o Givaldo lá, o Givaldo tinha um menino pequeno, e às vezes o menino corria lá em casa. Ele chegava lá e falava para mim assim, tia Isaura, vai lá em casa lá, que a tia Marta está brigando com o pai. E às vezes eu tinha que ir lá, tirar ela e sentar com ela, conversar com ela, dar conselho para ela parar com aquilo. Porque não fazia bem, porque ela tinha que ver que o Givaldo tinha um menino e ela ficava com aquele brigueiro doido dela lá. E sobre ele chegar a agredir a Marta, a senhora já viu alguma coisa? Alguém já falou para a senhora alguma coisa? Então, porque a senhora falou que ela, então, que brigava com ele. E ele brigava com ela também, batia nela, a senhora sabe? Às vezes, quando ela começava a brigar, ele pegava e ficava falando para ela ficar quieta, mas como ela ficava falando demais, tipo assim, ele batia a boca com ela. Tá, eu preciso que a senhora não tente dar uma justificativa, tá? A senhora só responde o que eu perguntei. Nesses momentos, então, vamos lá. Sem ela brigar com ele, a senhora já viu ele bater boca com ela ou bater nela por iniciativa só dele? Por ele começar Não.
Não. Pronto. Então, isso a senhora não viu. Não. E no contexto de ela, de repente, ter iniciado ali uma discussão, a senhora já viu a reação do Givaldo no sentido de agredir a Marta? Não, porque quando ela começava a discutir com ele lá, ele ia lá para casa. Para sentar lá, para ficar conversando com o meu marido lá, o ex. Tá. E diga uma coisa para nós. Sobre a Marta. Ela alguma vez já falou para a senhora sobre se ela sofria violência por parte do Givaldo? Ou ela nunca comentou nada com a senhora? Não, nesses termos assim, ela nunca entrou em detalhe, não. Tá. Quando a senhora foi ouvida antes aqui no fórum, a senhora relatou que a Marta falava para a senhora que ele batia nela. Isso é verdade? Como assim? Eu só fiz uma pergunta simples. Eu perguntei para a senhora. A Marta falava para a senhora que o Givaldo batia nela? É simples a pergunta. É basicamente sim ou não. A senhora não pode escolher o que a senhora está respondendo. Não. Às vezes ela falava. Mas assim... a Marta falava. Só que eu falava para ela, mas como que ele te bateu? Tem hematoma? Tem coisa? Então... Tá, tudo bem. Mas ela relatava isso para a senhora. E a senhora chegou a ver alguma vez alguma marca na Marta, de algum desses momentos que ela foi falar para a senhora que ele tinha batido nela? Ou a senhora nunca viu ela com marca nenhuma? Não, nunca vi. Nunca viu ela com marca nenhuma? Não. Nesses momentos que eles brigavam, que eles discutiam, nem nesses momentos também a senhora nunca viu ela ficar com nenhuma marca em razão desse contexto? De briga que ela teria iniciado? Não. Não. Tá. E depois, então, ela voltou da Salomeia, a senhora falou que ela estava muito nervosa e que ela tinha batido nele, que ela tinha feito um escândalo lá. E aí? O Givaldo voltou, ele não voltou? Ou ela foi embora para casa dela? O que aconteceu depois? Tá, daí quando ela chegou, que ela estava muito nervosa, ela estava bastante alterada, quando ela sentou, já em seguida o Givaldo chegou. Chegou e foi para casa. Quem foi aí pra também... casa? Oi? O Givaldo foi para casa ou ela foi para casa? Não. Quando a Marta foi para Salomé lá, que ela quebrou o pau lá, brigou lá, ela veio de moto e desceu e ficou lá em casa. Já em seguida o Givaldo já chegou também lá em casa também. E nesse momento que ele chegou, aconteceu alguma coisa? Eles discutiram, eles brigaram, aconteceu alguma coisa? Ele estava bastante nervoso, né, por devido ao que ela tinha feito lá. E daí ele pegou e falou assim, eu vou para casa. Aí ele pegou e levantou. Houve algum tipo de agressão entre eles nessa hora? Tapa, alguma coisa? Não. Não houve? Não. Pode continuar. Aí ele foi para casa dele e daí depois ela falou assim para mim assim, amiga, eu vou lá em casa. Aí eu disse para ela assim, Marta, não vá para casa, fique aqui, porque você tá vendo que o Givaldo tá nervoso, então fique aqui, deixa ele se acalmar, depois você vai. Aí ela falou, não, eu vou lá que eu vou conversar com ele. Aí ela pegou, saiu e foi para lá. Aí ela demorou um pouco, aí ela voltou novamente lá em casa, que como ela tinha deixado 1 litrão de cerveja na geladeira,
ela voltou e disse para mim assim, amiga, eu vou pegar esse litro de cerveja e vou levar para mim ir beber lá na casa de um amigo meu. E daí ela falou assim, pode pegar, a cerveja é tua, você comprou com o teu dinheiro, então pode levar. Ela pegou o litrão de cerveja e saiu. Só que daí, nisso, ela não voltou mais lá em casa mais. Aí, nisso, depois ela já não voltou mais. Então, foi a última vez que Não. ela foi à casa da senhora. Falando que Isso. ela ia beber com uma amiga. Que ela pegou Isso. cerveja e ia beber com uma amiga. Tá. Aí, a senhora... E aí, passaram alguns minutos. Como que a senhora ficou sabendo do acontecido com a Marta? Quando ela pegou a cerveja, que ela foi embora, e daí ela não voltou mais, aí eu estava dentro do meu quarto, sentado na cama, que eu estava atualizando o meu WhatsApp pelo Messenger com a minha filha, e nisso daí o Givaldo chegou na porta do meu quarto, lá onde eu estava sentada na cama, ele disse para mim assim, Isaura, vai lá em casa. Aí ele falou a segunda vez, dona Isaura, vai lá em casa. Aí eu fui e perguntei, aconteceu alguma coisa, Givaldo? Ele só falou assim, vai lá em casa. Mas também não me falou nada. Aí eu peguei e ainda falei para minha filha, falei, Daiane, a mãe vai desligar aqui, que a mãe vai ali na casa do Givaldo ali, que ele pediu para mim ir lá. Aí eu peguei, desliguei lá o meu celular lá e fui lá na casa dele. Quando eu cheguei lá, o portão lá da porta estava fechado. Eu peguei, abri e entrei para dentro. Aí eu comecei a chamar Marta, Marta, Marta. Daí desci, entrei dentro dos quartos, desci até na arinha de baixo, daí não vi ninguém. Só que quando eu virei para sair para fora novamente, aí quando eu olhei de relance por baixo da mesa, aí eu vi ela caída lá de bruço lá. Só que daí eu rodeei a mesa e olhei e eu vi que ela estava caída de bruço, tinha bastante sangue lá. Aí foi a hora que eu saí gritando lá, ele matou, ele matou. Nisso o policial Samuel, que mora lá em cima, né, do sobrado, aí nisso ele já desceu já, e daí ele entrou lá dentro, olhou lá, daí não deixou mais ninguém entrar lá dentro lá. Tá. Essa mesa que a senhora fala, era a mesa da cozinha? A mesa da cozinha. Ela estava próxima à mesa da cozinha? É isso? Isso. Isso. A senhora sabe dizer se ela ainda estava viva nesse momento? Ela falou alguma coisa para a senhora? A senhora sabe dizer se ela estava viva ou não? Não, não sei dizer, porque como eu vi ela caída de bruço, tinha muito sangue, então assim, ali a minha reação, eu nem, tipo assim, eu não tive reação de perguntar se você está viva, eu só olhei, É isso? e só olhei e saí gritando. Tá, entendi. No momento que o Givaldo foi até a casa da senhora, a senhora falou que ele foi até a porta do quarto. A senhora pôde perceber, a senhora conseguiu olhar ele assim de corpo inteiro, ver se a roupa dele estava suja, como que ele estava? Não, porque quando ele chegou na porta do meu quarto, ele não chegou diretamente em pé na porta. Ele ficou do lado da porta, um pouco. Então, ele só ponhou a cabeça na beira da porta para falar comigo. Entendi. Senhora Isaura, eu estou aqui com detalhes do depoimento que a senhora prestou antes, né, quando a senhora foi ouvida aqui no fórum. Eu queria voltar para o momento que o Givaldo chegou da Salomeia. A senhora lembra dele ter falado alguma coisa da senhora relacionada à Marta? Ele conversou com a senhora alguma coisa? Ele falou alguma coisa? Não, esse dia que ele foi lá para Salomé lá, acho que foi de manhã, não sei, que ele tinha chegado. Quando ele voltou, depois que a Marta tinha ido atrás dele. Se ele falou alguma coisa? Quando ele voltou lá da Salomeia, depois que a Marta já tinha ido atrás dele, já tinha voltado, aí ele chegou, foi isso? Isso. E a Marta
lá na sua casa. Isso, ela estava em casa. Nesse momento que ele voltou da Salomé, ele falou alguma coisa para a senhora que pode ser relevante relacionado à Marta? A senhora falou que estava muito nervoso. Por que a senhora achou que estava nervoso? Ele falou alguma coisa? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, só a única coisa assim que ele falou é que como ele tinha ido lá para Salomé lá e ela chegou lá no bar e começou a brigar lá e quebrar as coisas lá, daí ele disse que daí assim, tipo assim, ele ficou nervoso, né? Pela situação que aconteceu lá. Ele só falou para a senhora que ele ficou nervoso? Isso. A senhora, quando a senhora foi ouvida antes, a senhora disse assim, que na volta, quando o Givaldo voltou para casa, que ele lhe disse que mataria a Marta porque ela teria feito ele passar vergonha em Salomé. Isso é verdade? Ele falou isso para a senhora? Ele não falou isso para a senhora? Sim, falou. Foi isso que ele falou? Por isso que a senhora confirma, porque eu tinha perguntado antes, a senhora não falou. Não, mas ele falou. Ele falou isso para a senhora? Isso. Porque quando ele chegou de lá, ele estava muito nervoso demais. E é isso que ele falou para a senhora, é isso que eu quero saber. Doutor, pelo MP, perguntas? Agora, senhora Isaura, o Ministério Público vai fazer perguntas para a senhora, tá bom? A senhora precisa ouvir e responder. Tá bom. Bom dia, senhora Isaura, tudo bem? Bom dia. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte, quando Givaldo foi lá no povoado de Salomé deixar o irmão do seu marido, por qual motivo ele permaneceu lá no local e não retornou para a residência dele? Está só dizer? Não entendi. Por qual motivo ele foi deixar o irmão do seu marido e deveria retornar? Por qual motivo ele não retornou? A senhora sabe informar? Por que que o Givaldo, mas o irmão lá do meu ex-marido, não retornou? Por que o Givaldo não retornou? Porque quando o Givaldo saiu, que ele foi levar o Diogo lá em Salomé para trocar de roupa, eles demorou para voltar um pouco. Certo. Ele ficou onde? Ele ficou em algum bar, em algum local lá no povoado de Salomé? Não entendi. Givaldo ficou em algum bar lá no povoado? Eu só sei que ele tinha ido para um bar, porque quando a Marta pegou o mototáxi lá, quase na frente de casa, que ela foi para Salomé, ela foi lá e fez o que fez, e daí quando ela voltou, aí que ela foi falar que ela chegou lá e ele estava lá num bar lá. Agora, se ele estava lá, eu não sei porque eu não estava lá e eu não vi. Certo. Então eu quero saber o seguinte, a senhora Marta tentou ligar para Givaldo quando ele demorou lá no povoado de Salomé? Se ela ligou para ele? Sim. Givaldo demorou a retornar de Salomé. Estou perguntando se Marta tentou ligar para ele algumas vezes para saber o motivo que ele não teria retornado. Ela estava com o celular, daí ela ficava ligando para ele. Em alguma oportunidade dessa, o Givaldo chegou a atender o celular? Fez o quê? Se quando Marta ligou, Givaldo chegou a atender o aparelho celular? Se o Givaldo chegou a atender o celular quando a Marta ligava, essa é a pergunta do doutor. Sim. E por qual motivo Marta decidiu ir ao povoado de Salomé? Ela escutou que ele estava no bar, que estava na companhia de outras mulheres, ela relatou isso para a senhora?
Ela disse que quando chegou lá no bar lá, que ela disse que viu ele lá, ele estava sentado na mesa lá, tinha uns homens lá e tinha umas mulheres lá. Certo. A senhora foi na delegacia de polícia, correto? Prestar depoimento? Oi? A senhora foi na delegacia de polícia prestar declarações? Fui. Eu vou insistir aqui numa pergunta. A senhora já presenciou o Givaldo agredindo fisicamente a senhora Márcia? Não. Por qual motivo a senhora declarou que presenciou essas agressões físicas na delegacia de polícia? Na delegacia, a senhora falou que viu, em algumas oportunidades, Givaldo agredindo a senhora Márcia. A senhora viu ou não? Sim ou não? Oi? Sim ou não? Senhora Isaura, o doutor perguntou uma coisa simples. A senhora viu ou não o Givaldo agredindo a senhora, como a senhora relatou na delegacia? É sim ou não? Não tem porquê. Ele não agredia, mas quando a Marta voava em cima dele, ele segurava ela. Não é que ele estava agredindo ela, ele estava segurando ela. Certo. Givaldo e Marta tinham o costume de consumir bebidas alcoólicas? Sim, eles bebiam. Quando os dois bebiam, sempre acontecia essas brigas de casal? Quando eles bebiam, quando a pessoa bebe, as pessoas ficam alteradas, né? A senhora chegou a presenciar, durante essas brigas, se Givaldo ele xingava, proferia ameaças contra a Marta, nesse sentido? Teve umas vezes que eles começavam a brigar lá, às vezes o Givaldo ficava meio que alterado, então, às vezes, teve uma vez que ele falou, né, que ia acabar tirando a vida dela. Então, assim, eu falava para ele assim, não adianta você tirar a vida, porque você tem que pensar no teu filho, você tem um filho pequeno, se você mata, você vai para a cadeia, quem que vai cuidar do teu filho? Certo, mas eu quero saber o seguinte, se durante essas brigas, Givaldo chegava a xingar a Marta, palavrões dele debaixo do calão, tinha xingamento? Não, né? Assim, eu não... Como é que fala? Eu não vivia 24 horas dentro da casa deles. Certo. Para saber informar quais eram os motivos dessas brigas, Givaldo, quando brigava com Marta, ele sempre saía de casa, ia para os bares. Por qual motivo eles brigavam? Eles brigavam muito porque a Marta era uma pessoa muito possessiva, muito ciumenta demais. Ele não poderia estar conversando com os amigos, nem mesmo no celular. Até a filha do Givaldo, ela também tinha muito ciúme demais, não sei o que era, que ela não queria que ele tivesse contato com ninguém. Que Givaldo tinha um costume de sair no final de semana e deixar a esposa em casa? Se ele sair e deixava ela em casa? Sim. Ele saía por ali mesmo, ali onde eles moravam mesmo. Nas suas declarações, a senhora falou que sempre dava conselho para Marta. Que tipo de conselho a senhora dava para ela? Sempre quando ela ia lá em casa, então assim, eu conversava muito com ela e eu falava para ela assim, Marta, se você vê que não está dando certo, você e o Givaldo, volta para sua casa lá para Salomé, que você tem uma casa, você tem um terreno lá,
vai morar na sua casa. E a mesma coisa eu falava para o Givaldo também. Givaldo, se você vê que não está dando certo de ficar com a Marta, pegue um caminhão, alugue um caminhão, põe a mudança dela dentro e leve ela de volta lá para Salomé lá. A senhora sabe informar ou falar como é que Marta foi morta? Não entendi? Como é que a senhora Marta foi morta? Como que ela foi morta? Que foi apagada, se você está dizendo? O senhor perguntou como que ela foi morta? Sim, se ela foi morta com golpe de faca, a senhora sabe informar isso? Não sei. Quando o Givaldo chegou lá em casa e pediu para mim ir lá na casa dele, quando eu cheguei lá, eu só vi ela deitada de bruço lá. Agora, de que forma que ela foi matada, eu não sei. Depois que foram, as pessoas começaram a falar lá que ele disse que ele tinha esfaqueado ela. Quando o Givaldo foi lá na sua residência, ele falou exatamente o que tinha acontecido ou ele pediu só para a senhora ir lá? Quando ele chegou lá em casa, que nem eu falei, quando ele chegou lá em casa, eu estava no quarto, conversando com a minha filha no Messenger dela, para mim atualizar o meu WhatsApp. Quando ele chegou na porta do meu quarto, ele não chegou e plantou na porta do meu quarto, ele chegou do lado da parede e disse para mim, Dona Isaura, vai lá em casa. Aí depois ele tornou a falar, Dona Isaura, vai lá em casa. Quando ele falou a segunda vez, eu perguntei, Givaldo, aconteceu alguma coisa? Ele não falou nada. Ele falou pela terceira vez, Dona Isaura, vai lá em casa e saiu. Certo. Então, quando ele foi lá na sua residência, ele não falou que teria sido um acidente? Não falou nada. Porque se ele chega na minha casa e tivesse falado para mim, Dona Isaura, vai lá em casa que ou eu bati na Marta, ou eu esfaqueei ela, eu não teria ido lá. Porque acho que ninguém quer se meter num troço desse aí. Pronto, já entendi. Ele chegou lá e pediu só para a senhora ir lá. E falou que acidente. Ele falou que Marta teria pegado uma faca para esfaquear ele? Ou ele só chegou lá, vai lá em casa que aconteceu alguma coisa? Só para deixar bem claro. Não entendi? A pergunta é o seguinte. Givaldo chegou lá na sua residência e falou que Marta teria pegado uma faca para tentar esfaquear ele, ou ele só pediu para a senhora ir lá? Não, ele só pediu para mim ir lá só. Pronto, tudo bem. Quando ele foi lá na sua casa, ele pediu para a senhora chamar socorro, SAMU, enfermeira, alguma coisa do tipo? Não. Certo, pronto. Quando a senhora foi lá na residência, o Givaldo permaneceu lá ou ele foi embora, ele saiu do local? Quando ele foi lá em casa lá, que ele pediu para mim ir lá, quando eu saí lá na rodagem, que eu olhei lá na frente, ele já estava indo lá na frente com a bicicleta. Então ele estava indo embora, saindo do local. Isso. Tem mais perguntas? Agradeço, doutor. Passa a palavra agora da defesa. Eu vou pedir aqui para virar a câmera para o doutor Juarez, por gentileza. Doutor Juarez, caso ela tenha dificuldade de entender as perguntas do senhor, eu me pergunto, tudo bem? Ok. A senhora está visualizando o advogado de defesa, dona Isaura? Oi? A senhora visualiza o advogado ali? Ele vai fazer perguntas para a senhora, tá? Só tá bom. Tá. Isaura, bom dia. Bom dia. Isaura, a senhora pode me dizer como é o temperamento de Givaldo, como é a pessoa dele, se é uma pessoa pacata, se é uma pessoa nervosa com as outras pessoas, como era?
Olha, o tempo, quando eu conheci o Givaldo, ele era sozinho, era ele e o filho dele. Para mim, ele é uma ótima pessoa. Eu nunca vi nada que abonasse a conduta dele. Então, assim, eu não posso falar mal de uma coisa que... Certo. A senhora já presenciou Marta xingar Givaldo? Já. Referir palavras de baixo calão? Ela chamava ele desculpa dos palavreados aí que eu vou falar. Mas... Pode falar? Bom, entendi. Oi? Pode falar, Suzana. Ela chamava ele de corno, de desgraçado, esses nomes, essas coisas de nome feio. Sim. A senhora sabe, já presenciou ciumada da sua irmã, com o Givaldo, de Maria? Sim, ela tinha ciúme da Maria. Bom, para finalizar, se você quer só ouvir novamente, que a senhora relatou que antes que Marta se dirigir à residência dela, ele armou-se com a faca, golpeou na parede e proferiu ameaça. Hoje eu mato ou morro. A senhora confirma? Não entendi. Ela golpeou a faca na parede, passou na parede e disse: hoje eu mato ou morro, minutos antes do acontecido. Foi bem antes. Satisfeita. Foi na hora que eu tinha acabado de limpar o peixe e tinha deixado a faca em cima da pia lá, e como eu estava temperando o peixe para fritar, aí nisso ela pegou a faca e deu uma facada na parede lá e disse assim: hoje ou eu mato ou eu morro. Ok, dona Isaura. O doutor já concluiu? O depoimento da senhora está encerrado. Agora eu preciso do seu documento. Chegou? Já. Apresenta para nós, por favor. Coloca assim pertinho da câmera do telefone para a gente conseguir visualizar. Por gentileza. Esdras, me ajuda aí. Certinho, né? Dá até para ver daqui. Tá certinho, dona Isaura. Doutor, os senhores têm alguma dúvida da identificação da dona Isaura? Alguma dúvida, doutor? Não, excelência. Não? Então tá certinho. Dona Isaura, agradeço muito a sua participação aqui. O depoimento da senhora está encerrado, tá bom? A senhora está liberada. Bom dia. Tá bom. Bom dia para vocês aí também. Obrigada.